Bom dia, bom dia. Olha quem apareceu, né? Tava sumida, mas resolvi aparecer um pouquinho aqui, né? Tava bem sumida daqui. Mas é bom às vezes, né? A gente sumir, sim. É gostoso, né? Mas a vida continua, gente. A vida que segue, né? E muitas coisas mudaram, né? Inclusive o aplicativo aqui, o Instagram teve uma atualização. Ainda não sei como é que tá funcionando as lives, né? Mas a gente tá indo. Pra mim ainda tá um pouco novo, porque fazia tempo que eu não estava aqui com vocês, né? E tem um assunto que as pessoas me pediram pra falar, né? E eu vou falar um pouquinho aqui hoje. E eu pretendo falar e assim ser uma live bem curta, né? Então, assim, pretendo ser bem curtinha. Então, pretendo que a live seja bem rápida. Vou falar sobre procrastinação, que é um tema que as pessoas estavam me pedindo para falar. Então, vou falar um pouquinho aqui da minha experiência também, né? Porque também, né, em algumas áreas a gente acaba, né, procrastinando ali, né, deixando para depois. Então, muitas das vezes por medo também, medo do que pode acontecer, né? Aquela a gente quer ter controle dali de tudo, né? Então a gente muitas das vezes a gente se boicota, né? Então, ou procrastina algo ali que você não tá querendo realmente fazer, né? Muitas das vezes um trabalho, né? Que você tá querendo trabalhar, você não tá se sentindo bem mais naquele lugar, ou e você começa a procrastinar, né? Aquela coisa ali, porque você muitas das vezes não tá se sentindo bem, ou você pode estar procrastinando também com medo, medo, né, de que tudo dê certo, por exemplo, no trabalho. Aí eu vou fazer algo ali que eu sei que pode me dar resultados novos, né? E se der certo, né? Aí eu vou ter que ter mais responsabilidades, né? Então, muitas das vezes a gente se boicota para poder por conta do novo, né? A gente tem medo do novo, todos nós temos medo do novo, porque no novo a gente não tem, digamos assim, um controle, né, daquilo dali. Então a gente, muitas das vezes a gente boicota aquele novo porque a gente vai deixar de pertencer, né, a um sistema, por exemplo, né? Nossa, por exemplo, se eu tiver mais dinheiro, vamos supor, eu vou ser diferente dos meus pais que não tiveram. Então eu procrastino ter mais dinheiro para poder permanecer igual ali os meus pais ao meu sistema. Então a gente vai se boicotando, a gente por conta da culpa, né? Como assim eu vou chegar, vou ter mais dinheiro que os outros, né? Então a gente vai procrastinando essas coisas, mas tudo isso muitas das vezes tem a ver com a questão emocional, né? Que a gente vai liberando dentro. Quando a gente começa a trabalhar os nossos conteúdos internos, né? A gente vai liberando esses medos, a gente vai vendo que é mais que é algo ali que era muitas das vezes ancestral, né? Um medo ancestral. Então a gente vai liberando esses conteúdos. A gente vai olhando para esses conteúdos, integrando, porque a gente faz parte desse todo, né? Então a gente acaba, né, procrastinando ali por conta disso. Então, muitas das vezes com medo, né? De, por exemplo, por exemplo, se você for trabalhar mais, né? Se você tiver mais dinheiro, você vai ter que trabalhar mais. Então você vai ter que ter mais responsabilidade. Então a gente vai procrastinando ali, né? Então a gente vai botando desculpas, por exemplo, se eu tiver mais dinheiro, o que que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, e a gente, muitas das vezes a gente não sabe nem o que que a gente quer, né? Nossa, eu vou ter mais dinheiro, mas o que que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Eu vou ter que gastar tudo isso? Ou vou ter que investir? Muitas das vezes você nem aprendeu ainda a investir, né? Então, aí a gente acaba se boicotando porque aquele dinheiro ali não tem destino, por exemplo, né? Se for na área financeira ou se for num relacionamento, né? Então, assim, como é que eu vou me abrir para algo novo, para uma relação ali nova, né? Se todas as minhas outras relações fracassaram. Então, como é que eu vou
Então eu procrastino ter novos relacionamentos, né? Então, assim, se todas as outras relações fracassaram, então como é que eu vou ter relacionamentos com pessoas, seja relacionamentos de casal ou relacionamento até com amizades, né? Então, eu fui muito ferida nas minhas amizades me traíam, então eu fico com medo de ter novas relações ali, de novas amizades. Então, eu vou procrastinando, mas isso tudo por conta da minha questão emocional, dos meus próprios medos, né? Se der certo, né? e eu fracassar, né? Então a gente fica com esse medo, então a gente fica com essa procrastinação. A gente procrastina ter novas relações, a gente procrastina tudo, né? Porque a gente quer ter o controle, só que a gente não controla nada, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente não controla nada, né? Não, a gente não controla, né? Nada, a gente não consegue controlar, né? Nem se você der uma diarreia, você não consegue controlar você mesmo, né? Então, assim, a gente não se controla. Então, a gente perde, né, o controle, digamos assim, até do nosso próprio corpo. Então, e a gente sair desse lugar, né, que a gente não controla nada. E esse medo, muitas das vezes, vem disso, né? Essa procrastinação vem disso também. Porque, nossa, eu vou ser diferente da minha mãe, né? Nossa, se eu for mais feliz, ou se eu tiver um relacionamento saudável, ou se eu tiver amizades e os meus pais não tiveram, ou outras pessoas não tiveram. Então, eu continuo ali procrastinando, né? Então, isso tudo tem a ver com nossa questão emocional. Então, quando a gente olha para esses conteúdos, a gente começa a se abrir, né? Se abrir para esse novo, abrir, né, para esse novo olhar, esse novo que tá ali, né? Então, assim, muitas das vezes você procrastina. Por exemplo, eu conheço pessoas que procrastinam em avançar, né, por exemplo, numa empresa, porque elas vão ter que abrir um CNPJ, porque elas vão ter que contratar outras pessoas, né? Então, assim, como assim que eu vou ter que contratar outras pessoas? Eu não tenho controle, né? Então, eu perco o controle de controlar, por exemplo. Eu vou ter que, por exemplo, pagar imposto. Eu vou ter que pagar mais imposto, por exemplo. Tem pessoas que muitas das vezes tem uma empresa, né, e boicota aquele limite ali. Por quê? Porque se eu ultrapassar, eu vou ter que pagar mais imposto, né? Então, mas que bom, né, que você vai ter que pagar mais imposto, né? Senão você está recebendo mais. Só que as pessoas, elas não têm, né, essa mentalidade. Não, eu vou ter que pagar mais imposto. Nossa, por exemplo, nossa, eu vou ter que mudar de casa, né? Nossa, mas se eu mudar de casa, eu vou ter que comprar mais coisas, né? Ou seja, eu vou ter que abrir espaço para o novo, né? E o novo nos dá medo, né? E muitas das vezes a gente procrastina com medo do novo. Então, espero que tenha contribuído aí com vocês, né? Deixa aqui nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, algum conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse. Comente aqui, né? E que aqui seja um canal, né, de trocas, porque a cura, ela acontece no coletivo, né? E essa cura, né, acontece no coletivo, assim como as feridas, né? Você vai se ferindo ali entre outras pessoas, mas a cura também, ela acontece aqui no coletivo. E a sua cura pode ser a cura também para o outro, né? Então, assim, a gente se cura juntos. E quando uma mulher se cura, todos ao seu redor se curam também. É isso, tenham um ótimo dia. Beijos para vocês. Fui!